Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos e todas. Hoje nós vamos falar de um tema que eu considero muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que é sobre decisões e escolhas. Deus dá o livre arbítrio para todos nós. Ele permite que façamos escolhas e tomemos decisões, mas temos que ter consciência que todas as nossas escolhas e decisões terão consequências. Se tomarmos a decisão certa, colheremos o fruto de bênçãos, mas se tomarmos decisões erradas, sofreremos as consequências de nossas escolhas. Lá no texto de Eclesiastes 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, em Eclesiastes mesmo, o Salomão está dizendo: beba, coma, se divirta. Mas você vai prestar contas. E se você tomar, além de prestar contas a Deus, de todas as nossas ações, de todas as nossas decisões e escolhas, há consequências que nós vamos viver por causa das nossas decisões e escolhas. Na Bíblia, há vários exemplos de homens e mulheres que tomaram suas decisões, umas certas e outras erradas, e por isso colheram os frutos de suas escolhas. A primeira escolha, né, tá lá em Gênesis 3:6, logo no começo de tudo, a gente viu uma escolha. Né, diz assim o texto: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão e Eva tomaram a decisão errada de desobedecer a Deus e, como consequência, foram expulsos do paraíso e, com aquela desastrosa atitude, permitiram que o diabo entrasse no mundo e toda a humanidade sofre com a presença de Satanás. Até hoje e até quando Jesus vier nos buscar. E no pacote do pecado veio a enfermidade, o envelhecimento e a morte. E Deus avisou: se comerem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Deus avisou que a morte ia entrar no mundo. Deus não criou o mundo, não nos criou para a morte. Ele nos criou para a vida, ele é o Deus da vida. Mas por causa da decisão errada de Adão e Eva, a morte entrou nas nossas vidas. Por isso a gente tem que lidar com ela todos os dias. Esaú também tomou uma decisão errada. Também foi avisado por Deus. Ele trocou a bênção da primogenitura por um prazer momentâneo. Ele quis satisfazer uma necessidade carnal e não mediu as consequências. E depois ainda sentiu ódio do seu irmão. Mas foi ele quem tomou aquela decisão. Jacó não o obrigou a nada, não o obrigou a comer aquele prato de lentilha que satisfazia a sua fome imediata. Como consequência, ele provocou a ira de Deus. Bom, eu vou dar só alguns exemplos, eu poderia dar vários. Caim, né, antes de Esaú, Caim, Deus avisou a ele: cuidado, cabe a ti dominar-te. Por que você está irado? Não faça o que você está querendo fazer. E o que Caim fez? Foi lá e matou seu irmão. Matou Abel, por causa de ciúme, de inveja. Saul também tomou decisões erradas, dentre muitas atitudes equivocadas, tomou a pior de todas as suas decisões. Saul foi o primeiro rei de Israel, um rei que o povo
foi um rei escolhido por Deus, mas o povo é que escolheu ter um rei. Porque até então, Deus era o rei de Israel. Mas o povo quis um rei humano. Deus deu Saul. Mas no livro da lei, dizia que, dentro da religião judaica, né, que só quem podia fazer sacrifícios era o sacerdote. Saul não era sacerdote, ele era rei. E eles estavam no momento em que eles estavam esperando Samuel, que era sacerdote, para fazer o sacrifício, para oferecer sacrifícios a Deus. E Saul, com medo do povo, de desagradar o povo, ele sacrificou. Ele ofereceu sacrifícios. E quando Samuel chegou, olhou para ele e falou, mas disse Saul a Moisés, está lá em 1 Samuel capítulo 13, procedesses neciamente, ou seja, tolamente, estupidamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu rei sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Saul não suportou a espera e tomou a decisão errada. Às vezes não suportamos a espera. Não suportamos esperar pelo tempo de Deus. Saul quis agradar a si mesmo e ao povo e negligenciou os mandamentos de Deus e, como consequência, Saul perdeu o reino. Quantos de nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas equivocadas por não suportarmos esperar pelas bênçãos de Deus? Isso só traz perdas. E o que dizer de Jonas? Profeta Jonas. Jonas foi chamado por Deus para profetizar e decidiu fazer a sua própria vontade, fugiu da presença de Deus. E como consequência, veio a tempestade. Quando Deus decide te chamar, você pode decidir obedecer ou não. Mas as consequências virão. Jonas teve que parar na barriga do peixe para poder cumprir o seu chamado, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus queria um profeta ali naquele povo, em Nínive, para pregar sobre o arrependimento. Mas Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Não queria que eles se arrependessem. E não foi. Precisou uma tempestade de quase todos perecerem naquele navio. Depois parar na barriga do peixe para Jonas ir até Nínive. Queridos, queridas, se Deus já chamou, ele não vai chamar de novo, ele já chamou. A Bíblia fala lá em João 4, João 4, que os campos já estão brancos. E se ele te chamou, você pode tomar a decisão de obedecer ou desobedecer, mas vai colher os frutos da sua escolha. Há outra passagem na Bíblia que também me traz muito, mas muito, muito temor ao meu coração. Está lá em Mateus 25. É a parábola do talento. A partir do versículo 24 diz assim: Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, saibas que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu só li uma parte da parábola.
Deus distribuiu talentos, um talento era o dinheiro da época, 5 talentos a outro e 10 talentos a outro. O que recebeu 5 e o que recebeu 10 talentos, esses multiplicaram os talentos de Deus, mas o que recebeu escondeu, enterrou o talento dele. E Jesus o repreendeu severamente. Por medo, aquele servo não multiplicou o seu talento, enterrou o seu talento e não herdou o reino de Deus por causa disso. Tomou a decisão errada. Eu quero que Deus possa contar comigo sempre, porque é muita honra Deus incluir a minha vida em seus maravilhosos planos. Se Deus te chamou, se prepare e obedeça, porque essa é a melhor de todas as decisões. Decidir corretamente é tomar posição para fazer a vontade de Deus, para não ter que passar por uma grande tempestade, ser jogado ao mar e ir parar na barriga do peixe. Na verdade, aquele peixe foi a prova da grande misericórdia de Deus, porque senão Jonas teria morrido afogado. Mas ele não precisava ter passado por aquilo. Era só obedecer. Mas também teve grandes homens e mulheres que escolheram tomar a decisão certa. Abraão tomou a decisão certa. Obedeceu sem questionar. Saiu da sua terra e da sua parentela e foi para onde Deus o levaria, mesmo sem saber para onde estava indo. E como consequência pôde ter a promessa de Deus realizada em sua vida. Deus lhe deu um filho, o filho da promessa, Isaque, aos 100 anos de idade. E Sara já com 90 anos. Depois, Deus lhe pede esse filho e Abraão obedece. Que fé maravilhosa! Abraão tipificou o próprio Deus, que também teve que dar o seu único filho. Abraão foi pai de uma grande nação, e nele são benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque obedeceu sem demora, sem questionamentos, porque tomou a decisão certa. Por isso, Abraão é chamado amigo de Deus e de pai da fé. Abraão não ele ia imolar o filho dele, o seu filho da promessa que ele esperou por 100 anos. Na hora H, Deus, não faça mal ao menino. Ali, naquele momento, Deus estava provando a fé de Abraão. E Abraão foi aprovado. Ele tipificou o próprio Deus, porque Deus realmente deu o seu único filho para morrer por nós, que foi Jesus. Abraão foi provado para dar o seu único filho, mas não precisou, porque Deus o parou antes do acontecido. Mas ele foi aprovado em sua grande fé em relação a Deus. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, ia prover, ou ia ressuscitar Isaac. Eu não sei o que passava pela cabeça de Abraão, mas ele sabia que Deus iria prover o cordeiro para o sacrifício. Porque ele mesmo diz isso para Isaac. Quando Isaac pergunta, aqui está a mesa para imolar, está o cutelo, mas cadê o cordeiro? E ele diz, Deus proverá, Jeová Jirê. Ele sabia que ia haver uma providência divina de alguma forma. E Deus proveu o cordeiro. E eles puderam sacrificar, mas Isaac pôde ser resguardado. Esther foi uma mulher de Deus que salvou todo o seu povo por ter tomado a decisão certa. Teve ousadia e sabedoria e confiou em Deus. Ela se arriscou. Antes orou, jejuou, mas se arriscou. Mas por que ela se arriscou? Porque confiava em Deus. Maria é maravilhosa, mãe de Jesus, também tomou a decisão certa de fazer a vontade de Deus sem questionamentos. Ela não mediu as consequências daquela decisão. Deixa eu contextualizar, contar um pouquinho da história de Maria. Pela lei, uma mulher que adulterasse, ela podia ser morta, apedrejada. E quando o anjo disse que ela
ela ia ser envolvida pelo Espírito Santo para esperar Jesus. Ela falou assim, mas como pode ser isso? Eu não conheço o varão, eu só estou noiva de José, eu ainda não me casei com ele, ainda não tive relacionamento sexual. Mas aí, quando o anjo conta que seria uma ação do Espírito Santo, ela diz, eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Ela sabia que podia ser apedrejada. Ela sabia que José poderia abandoná-la. Mas ela confiou em Deus. Eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua palavra. Ela tomou a decisão certa. E foi a mãe do nosso Senhor e Salvador. Paulo, quando foi chamado, quebrou os dogmas da sua cultura e se libertou de tudo quanto ele acreditava anteriormente para seguir a Jesus e fazer a sua vontade. E não mediu esforços para espalhar o evangelho entre os gentios. Paulo também fez a escolha certa e os frutos colhemos até os dias de hoje, lendo as suas maravilhosas cartas. Mas a mais linda de todas as decisões corretas podemos ler em Filipenses 2, de 6 a 8, que diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus tomou a melhor de todas as decisões, fez a mais linda e sofrida de todas as escolhas. Ele escolheu a cruz para nos dar vida eterna. Se nós estamos fazendo escolhas corretas, será que nós estamos? A Bíblia fala lá em Romanos 10, 9 e 10, diz assim, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Já escolhemos Jesus. Já o confessamos como nosso Senhor e Salvador único e suficiente. Mas em nosso dia a dia, nós temos que tomar muitas decisões, temos que fazer muitas escolhas. Que os maus exemplos de Adão e Eva, Esaú, Caim, Saul, Jonas e o servo que enterrou o talento nos sirvam para jamais tomarmos decisões que não agradam o coração de Deus. Vale a pena esperar, vale a pena agradar a Deus e dizer não à nossa carnalidade. Vale a pena seguir o exemplo de Abraão, de Esther, de Paulo, de Maria e tantos outros. Vale a pena fazer escolhas sobre a direção do Espírito Santo para podermos colher os bons frutos e vivermos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas se por acaso você já tomou decisões erradas, é hora de se arrepender e clamar ao Senhor para que Ele conserte o que você fez de errado. Ele é um Deus que conserta. Deus é um Deus de misericórdia e vai providenciar um peixe grande para salvar a sua vida e levar você a fazer sua boa e perfeita vontade. Se arrependa, clame e peça ao Senhor para lhe ensinar a sempre tomar as decisões corretas, a sempre fazer boas escolhas. Aprenda a ouvir a voz do Senhor para poder tomar decisões norteadas pelo Espírito Santo. Para você poder escutar o que o servo bom disse lá no versículo 21 de Mateus 25. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.